Aí você tá montando o seu setup para criar aquele conteúdo para os seus viewers e se depara com o microfone. Aí você tem microfone condensador dinâmico, padrões de captação omnidirecionais, bidirecionais, cardioide, polaroid, TechPix. E agora, o que eu faço? Vem comigo que eu vou te explicar nos mínimos detalhes a melhor escolha na hora de você comprar o seu microfone. Com a explosão de criadores de conteúdo que surgiram por causa da pandemia, uma das principais dúvidas entre eles é sobre o microfone. Criadores de conteúdo, no geral, utilizam vários tipos de microfone. Eu mesmo estou mudando o tempo inteiro. No momento, eu estou utilizando aqui um microfone dinâmico para gravar esse vídeo. Porém, se vocês verem nas minhas lives ou nos meus canais pessoais, até mesmo aqui no Escola de Criadores, vira e mexe eu estou trocando de microfone porque eu gosto muito de experimentar coisas diferentes para saber o que é o melhor, quais são as diferenças entre eles, o que interfere em cada coisa e cada detalhe de cada tipo de microfone e cada detalhezinho que cada microfone em si tem. Mas, por exemplo, temos criadores de conteúdo, eles se atêm a um tipo de microfone só, como, por exemplo, o Shure SM7B, que se você ver a maioria dos criadores de conteúdo, principalmente lá de fora, tem, porque aqui no Brasil o preço é um pouco salgado para nossa realidade, infelizmente. E tem um motivo porque eles escolhem esse tipo de microfone. Mas essa escolha também vem, além dos seus prós, vem com os seus contras. Então por isso que é bom saber cada detalhe, cada informação, antes de você já sair comprando sem saber o que é que cada tipo e que cada coisa dessa interfere. É um microfone muito utilizado por podcast hoje em dia. Você pode ver aí, a maioria dos podcasts utilizam ele. Temos alguns podcasts que utilizam microfones condensadores, mas o ideal, principalmente para um podcast, é utilizar um microfone dinâmico. E vocês vão entender o porquê disso. E vamos lá. Microfone dinâmico, microfone condensador, padrão de captação, omnidirecional, bidirecional, cardioide, enfim. O que cada coisa dessa interfere na hora de você escolher o seu produto para o seu conteúdo que você vai criar. Primeiramente, vamos começar com os microfones dinâmicos. Esse que eu estou utilizando aqui agora é um microfone dinâmico. E os principais pontos desse tipo de microfone. Ele precisa de uma interface de som que tenha um pré-amplificador muito bom. Por quê? Esse tipo de microfone ele é muito faminto de ganho de áudio, porque ele é muito silencioso, mas muito silencioso mesmo. Esse microfone ele foi feito para rejeitar a maior parte possível de som que acontece em volta de você. Por isso que ele é tão utilizado em podcasts, que ele é para captar diretamente a voz da pessoa que está falando, e streamers utilizam bastante eles, porque streamers utilizam teclado mecânico, barulhento. Então, ele é muito bom em rejeitar esse tipo de som. Esse tipo de microfone também não é necessário uma fonte de alimentação. Ou seja, você não precisa daqueles 48 volts necessários que normalmente você vê na maioria dos microfones, no caso, condensadores. Tem isso, tá? É o mais normal. Você vai ver um microfone, ele tipo assim, precisa de fonte de alimentação de 48 volts. Isso é um microfone condensador. Mas tá falando que é dinâmico. Se ele precisa de uma fonte de energia, ele pode não ser tá? Existem alguns casos, temos microfones USBs que são dinâmicos hoje, né? Eles são microfones direcionais mesmo, eles rejeitam muito bem. E por que eles utilizam essa fonte de alimentação? É para aumentar o próprio ganho do microfone. Eu hoje utilizo uma interface de áudio, vai estar tudo aí informado para vocês na tela. O que eu tô utilizando em cada um dos microfones, como que tá a minha interface configurada e quanto que é o power gain dela também. Começando com esse microfone aqui, primeira coisa que eu vou fazer para vocês não terem dúvidas, tá? Eu vou até desplugar ele daqui. Pronto, tá na minha mão. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, vai ser desligar. Pronto. Agora vocês estão ouvindo esse microfone cru, tá? Ele não tá com nenhum compressor.
Ele não tá com nenhum filtro de equalização, nada. Ele tá cru, tá zerado, tá? Então eu vou mostrar para vocês como que é a rejeição de som dele, tá? A única coisa que tem aqui a mais é um ganho, tá? Que tá sendo colocado. Vai estar na tela qual que é esse ganho aí para vocês saberem, tá? Então, esse sou eu falando diretamente no microfone a mais ou menos uns 5 dedos do microfone. E essa é a captação dele. E agora eu vou falar em volta do microfone para mostrar para vocês a rejeição de som dele. Esse daqui sou eu agora falando pela lateral do microfone, tá? Provavelmente vocês estão ouvindo algum eco em volta porque tem pouca coisa aqui no meu quarto. Agora sou eu falando na parte de trás do microfone. Agora eu falando do outro lado do microfone. E agora de volta na frente do microfone. Agora eu tô a mais ou menos um palmo do microfone. E eu acho que eu devo estar mais ou menos 1 metro longe do microfone agora. Caso vocês tenham alguma dúvida, esse microfone aqui é o microfone da Electrovoice RE320. E ele tem alguns irmãos também, que é o RE20 e o RE2030, se eu não me engano, alguma coisa assim. Eu vou deixar, caso vocês queiram, eu vou deixar uns links aqui embaixo para vocês darem uma olhada nos preços dele, tá? E agora a gente vai partir para o microfone condensador. E agora, rapaziada, esse aqui é um microfone condensador. Qual que é a diferença dele pro dinâmico? Esse tipo de microfone, ele já precisa de uma fonte de alimentação de 48 volts. É algo que a gente chama de Phantom Power. Então, ele precisa de um Phantom Power para poder conseguir ligar a cápsula de captação dele. Diferente do microfone dinâmico, que não é necessário nenhuma fonte de alimentação, mas é necessário ter ou uma interface de áudio ou algo de áudio bem poderoso para poder dar o ganho para ele, porque microfone dinâmico é muito faminto para ganho, então você precisa ter algo que consiga dar muito ganho natural para ele. Esse já é totalmente do contrário. Eu vou deixar aqui na tela quais são as configurações que eu estou utilizando para esse microfone aqui agora. Vocês vão ver que já está diferente do outro. E tirando isso, tá? Falando aqui que ele precisa do Phantom Power, ele é necessário. Você tem essa captação de áudio mais tipo de broadcast, sabe? De radialista. Eu não preciso estar, tipo, colado. Eu não vou nem falar muito alto, só vou colar um pouquinho. Eu não preciso estar colado no microfone, igual eu tava no outro. O outro, eu tava aqui, assim. Era essa distância que eu tava do outro microfone. Parecia que não, mas sim. Esse já tá pelo menos um palmo já de distância. Eu consigo ficar com ele mais longe. Eu posso até deixar ele mais longe se eu quiser. É só configurar bem legal que dá certo, tá? E então é isso. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu fiz a cagada de colocar ele aqui já no meu braço. Eu vou tentar fazer em volta pra vocês entenderem o padrão de captação dele, tá? E esse aqui é o microfone cru, tá? Sem efeito nenhum, não tem equalização. Lembrando, pro seu áudio ficar bom, a sua equalização precisa estar perfeita, tá? Ah, meu áudio tá estranho, BX, o que eu faço? Equalização, como que você corrige? Cara, ouve a sua voz, tampa o seu ouvido e tenta entender qual que é o mais próximo do real, tá? Porque às vezes ele não te manda isso aqui. Pronto, o microfone tá aqui na minha mão agora, tá? Tá aqui, ó. Esse é ele. Vamos lá pro teste de volta. Esse sou eu falando diretamente na frente do microfone. Esse sou eu falando do lado do microfone. Esse sou eu falando pela parte de trás do microfone. Esse sou eu falando pelo outro lado do microfone. E esse sou eu falando novamente de frente pro microfone. O microfone tá aqui embaixo na minha mesa, tá? Esse sou eu falando a 1 palmo de distância dele. 2 palmos de distância do microfone agora. E eu acho que eu tô mais ou menos 1 metro dele. Fechou? É isso aí. Tem bastante eco, mas é isso. A outra coisa muito interessante, que é muito bom vocês saberem desse tipo de microfone. Ele é muito sensível a plosives, sabe? Tipo P's, B's, puffs, sabe? Tudo que você fala que tem esse tipo de entonação,
ele capta e é perigosíssimo, pode estourar. Por exemplo, se eu ficar puff, 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 talvez, deixa eu só verificar. Puff, puff. Pois é, eu acho que eu estourei o áudio de vocês. Enfim, esse é o problema desse tipo de microfone, tá? Ele é muito sensível a esse tipo de entonação, né? Esse tipo de sílaba e tal. Qual que é o ideal, recomendado? Você pode colocar um windscreen, que é aquela espuminha preta que você coloca em cima do microfone, ou um pop filter. No caso, esse aqui é o meu pop filter que eu tenho para ele. Pode ser aquele redondo também, não tem problema. É muito importante você ter um desse porque ele tem um negócio chamado efeito de aproximação. Quanto mais perto você fala, mais ele capta essas coisas e mais grave a sua voz fica. Só que você tem que tomar cuidado com isso. Com grandes poderes, tem grandes responsabilidades. Aí, já com o pop filter no local, coloquei o pop filter aqui, vocês vão sentir a diferença. Puff, 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 puff. Perceberam a diferença? Por isso que é extremamente importante. Então, tenham muito cuidado na hora de utilizar o microfone condensador, na hora de dar o ganho para ele, porque ele é bem sensível. O microfone condensador, geralmente, ele tem algo que a gente chama de self-noise, que é o ruído que o microfone tem quando ele tá simplesmente ligado. Tá? Qualquer coisa, tipo assim, você deixou ele ligado, ele tem um barulho já, ele fica aquele chiado assim, ó. Pra quem tem ouvido muito sensível e acha que se incomoda, vai perceber. Caso não, vocês não vão nem sentir a diferença. Esse aqui é pra quem tiver interesse nesse microfone, é o Audio-Técnica 2035. Vão ter links dos 2 microfones que eu mostrei aqui pra vocês na descrição desse vídeo. E rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, já sabe, deixa o like aqui embaixo, porque isso ajuda muito mesmo no canal. Se não é inscrito ainda, se inscreve também, porque você gostou do conteúdo. Então se inscreve no canal também para ajudar a gente. Compartilha com os amigos e ativa o sininho, tá? Para você saber toda vez quando sair vídeo novo aqui no canal. Lembrando que saem vídeos todas as sextas a partir das 18 horas, tá certo? É isso, vou ficando por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, só mandar na caixinha de comentários aqui também. Se vocês quiserem também, vão ter as nossas redes sociais aqui, tanto as minhas como as do Márcio, tá? Então, só vir aqui na descrição do vídeo que vai estar tudo aí. E qualquer dúvida, só entrar em contato com a gente. Fechou? É nóis, tamo junto. Vejo vocês na próxima. Valeu. Fui!